E nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, recebendo pela primeira vez o candidato a prefeito aqui em Cuiabá, o Renato Santana, da Rede Sustentabilidade. Seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Muito bom dia, viu? Bom dia. Semana passada você pôde acompanhar durante todos os dias as entrevistas que aconteceram com os outros candidatos à Prefeitura Municipal de Cuiabá. Lembrando que nas eleições de 2016, 6 nomes se colocaram à disposição. Hoje, encerrando a nossa rodada de entrevistas, estamos recebendo o candidato Renato Santana, da Rede. Essa entrevista terá a duração de 20 minutos. Antes de nós iniciarmos, conheça um pouco do perfil do candidato. Confira. Renato Oliveira Santana nasceu em Coxim, Mato Grosso do Sul. Tem 38 anos, é casado, é historiador. Assim como seu partido, Rede, Santana disputa pela primeira vez uma eleição em Cuiabá. Eu já quero começar aqui perguntando ao candidato Renato Santana. O senhor é um professor de história. Não se viu o nome do professor Renato disputando nenhum outro cargo eletivo, nem para vereador, nem para deputado estadual, federal, senador, enfim. E agora o senhor surge como um nome novo, com uma proposta nova para disputar as eleições rumo ao Palácio Alencastro. Baseado em quê, professor Renato, o senhor acredita na construção desse projeto? O seu tempo passa a valer a partir de agora. Agnello, nossos ouvintes, nossos telespectadores, quero agradecer primeiramente aqui o SBT Comunidade, agradecer a TV Rondon por essa oportunidade da gente poder debater os problemas de Cuiabá, debater a cidade que a gente quer construir, uma cidade com qualidade de vida. Eu, desde muito jovem, comecei a pensar na política. Meu pai falava, meu filho, política é coisa para doutor. E eu sempre fui teimoso, acreditava que as transformações da sociedade só se dá por meio da política. Nós somos candidatos hoje para passar uma mensagem para o cidadão, para o eleitor que está nos ouvindo, que está nos vendo. O que nós precisamos fazer? É a política que vai determinar se nós vamos ter um médico na unidade de saúde, se nós vamos ter água 24 horas na nossa torneira. É só pela política que as transformações do dia a dia vão acontecer. Por isso que sou candidato, para dizer que eu cansei de pagar a taxa de iluminação pública e andar em rua escura, pagar a passagem de ônibus e ter um ônibus com qualidade precária. Então nós temos que nos envolver para transformar. A nossa campanha é justamente para chamar o eleitor para fazer a boa política, a política construtiva, positiva. Estava caminhando esses dias no bairro e um cidadão de 83 anos de idade, completou 83 anos agora, sábado. Ele falou para mim assim, Renato, você vem falando de nova política, eu entendo a Rede Sustentabilidade, mas você tem que usar o termo construtiva. E eu falei, por que construtiva? Ele me respondeu, olha, nós estamos cansados da politicalha. Essa foi a terminologia que ele usou. E realmente o eleitor está cansado. 30% do eleitorado não quer mais ir às urnas, quer votar branco ou nulo. Não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que resgatar o eleitor e resgatar a fé na política. Qual é a maior necessidade na visão do senhor hoje que precisa ser duramente combatida, talvez como um ponto de extremo cuidado do próximo gestor de Cuiabá? Cuiabá tem um orçamento muito apertado. Não tem dinheiro para fazer tudo o que precisa ser feito. Nós estamos completando 300 anos com problemas primários do primeiro século, como é o caso de saneamento. Então nós precisamos planejar a cidade. O que é planejar a cidade? O eleitor sabe bem que entre a eleição e a eleição, o político vem e fala o seguinte, eu prometo saúde, segurança e educação. Na eleição seguinte ele só troca a ordem, né? Ele vai falar segurança, saúde e educação. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ver que os assuntos não podem ser tratados de forma departamentalizada. O político tradicional trata de forma departamentalizada. Para nós estão tudo ligado. Conheci um residencial recentemente chamado Nico Baracate,
que fica atrás do Osmar Cabral. É muito distante. O que vai acontecer? São 1.200 casas que lá está asfaltado, mas tem que ligar na cidade. Então, fazendo essa ligação, é dinheiro do cofre público, o cofre da prefeitura, esse cofre arrochado. Depois você tem que colocar uma linha de ônibus. Essa linha de ônibus não vai atender os 1.200 famílias. As famílias vão ter um veículo. E esse veículo vai transitar na Arquimedes Pereira Lima, na Avenida das Torres. E ali o cidadão vai ficar nervoso, estressado. Por quê? Porque o trânsito não vai fluir. E aí ele vai adquirir uma doença e vai para o nosso pronto-socorro. Pode sofrer um acidente, vai para o pronto-socorro. Na hora do acidente, nós vamos parar uma viatura da polícia para ir lá fazer o atendimento. Então nós estamos deixando de fazer a segurança preventiva aqui, de fazer a ronda. Nós vamos parar o SAMU, que vai deixar de atender o infartado para atender o acidentado. E vai levar ele para o pronto-socorro. Estamos mexendo com saúde. Então veja que as coisas estão conectadas, ligadas. Se você não faz um planejamento correto da cidade, vai ter impacto direto na saúde, vai ter impacto direto na educação, vai ter impacto direto na segurança. Essa é a mensagem que nós queremos trazer. O administrador público do século XXI tem que estar antenado a tudo isso. O orçamento do município de Cuiabá, previsto para o ano que vem, 2017, na ordem de 2.230 bilhões de reais. Eu tenho perguntado, e assim eu fiz aos demais candidatos, 45% desse orçamento já está comprometido com folha de pagamento, podendo aumentar, chegando até 50%, e aí nós estamos falando em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O restante é, obviamente, para ser distribuído nas mais diversas pastas da administração pública. Mas tem três que realmente preocupa bastante a população cuiabana: saúde, educação e infraestrutura. Como o senhor pretende, sendo prefeito eleito da capital, para administrar a população cuiabana a partir do dia 1º de janeiro, construir uma ação que possa resolver os problemas na área da saúde? Saúde, nós temos que fazer saúde preventiva. É isso que eu falei. O acidente de trânsito pode ser eliminado. Como que nós vamos eliminar o acidente de trânsito? Fazendo transporte coletivo de qualidade. Se a gente tiver um transporte coletivo de qualidade, o cidadão vai deixar o carro em casa e vai passar a usar o ônibus. Com isso, nós estamos tendo um impacto direto na saúde. Nós temos que fazer saúde preventiva, usando a verba de comunicação do município para fazer campanhas educativas. Nós temos que pegar o professor lá na sala de aula, para ele também se utilizar da sua aula para fazer saúde, ensinando as nossas crianças a prevenir doenças tropicais. As crianças vão multiplicar isso em casa e vamos crescer com uma cultura diferente, uma cultura de saúde. E mais, eu quero fazer a rede prega, que a gente faça um inventário da cidade com relação à pegada do carbono, de CO2 que a cidade de Cuiabá emite. São Paulo já fez, por que Cuiabá não pode fazer? Com isso, nós vamos arrecadar recursos para poder investir em saneamento. E investir em saneamento é investir diretamente em saúde preventiva. Não podemos deixar o cidadão ficar doente. A gente fala em construir novas unidades de saúde. Vamos construir hospitais. Quando o hospital ficar pronto, já está ultrapassado. Não podemos deixar as pessoas ficarem doentes. Saúde preventiva, fundamental para nós. Bom, ainda na área da saúde, candidato Renato, nós temos visto a população aí reclamar e muito a falta de médicos, a falta de unidades hospitalares. Cuiabá, como as demais capitais da federação, acaba absorvendo também pacientes do interior. Nós estamos falando aí de mais de 140 municípios, além de cidades de estados vizinhos. PSF, que é o posto da saúde da família, policlínicas, UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, pronto-socorro. Como é que o senhor pretende, dentro do seu planejamento de ação, sendo o senhor prefeito, poder atender a todas estas demandas, quer seja lá na comunidade, quer seja no quadrilátero central da cidade? Justamente, Agnello, eu venho falando, só tem uma forma da gente fazer tudo isso. É evitando que a pessoa fique doente. Se a gente fizer uma saúde preventiva,
uma saúde preventiva, cultural, de qualidade, e o poder público tem que ser o fomentador. Não adianta a gente terceirizar isso para o cidadão. O cidadão já paga pela saúde. Então, nós vamos reduzir o número de atendimentos no pronto-socorro, o número de atendimentos da UPA. E aí sim, essa UPA, esse pronto-socorro, esse PSF, vai conseguir dar conta de atender as pessoas que efetivamente necessitam. Não que o que está chegando lá não necessita, necessita. Só que nós podemos evitar muitas doenças. Você pega o caso de saneamento. Nós só temos 22% de saneamento de esgoto tratado na cidade. Uma cidade com 300 anos. Como sou historiador, eu sei muito bem que Maurício de Nassau, no Brasil Colônia, já fazia saneamento em Recife. Porque nós, agora no século XXI, não podemos fazer? Eu acredito de forma convicta que isso é falta de vontade política. E por isso que a rede apresenta uma nova candidatura, apresenta a nossa candidatura com esse intuito de fazer com que o cidadão se envolva diretamente na discussão dos problemas da cidade. E como nós vamos fazer isso? Utilizando de dispositivos modernos, né, os aplicativos de celulares, para ouvir você, cidadão, você, eleitor, que paga o seu imposto. Não existe dinheiro mágico na prefeitura, não. O dinheiro sai do nosso bolso. Candidato Renato Santana, falando então aí, pegando o gancho da área da saúde, o senhor falou de saneamento. Nós estamos vivendo uma verdadeira, eu poderia dizer, crise hoje na capital em torno da CAB, né? A tal da universalização de água acabou não acontecendo. O senhor disse aí, a rede de esgoto hoje não chega a alcançar 50% da população cuiabana. Sendo o senhor prefeito da capital, quais seriam as suas medidas com relação a esta situação da água e do esgoto aqui da nossa cidade? Quero dizer para você, eleitor, era público, era Sanecap e não funcionava. E você pagava por isso. Virou CAB, privado, e continua não funcionando. E você continua pagando por isso. Eu tenho certeza que você, eleitor, como eu, só quer uma coisa: pagar pelo serviço e receber o serviço. Hoje está judicializado. Se retomar para a prefeitura, nós vamos tocar. Como que nós vamos tocar a Sanecap? Como nós vamos tocar o saneamento? Primeiro, nós temos que ter uma unidade capaz de fazer isso que eu disse, fazer o inventário da cidade sobre a pegada carbônica, que é a emissão de gases no efeito estufa da cidade. Nós vamos arrecadar dinheiro e aplicar diretamente no saneamento, porque aplicar no saneamento vai ter saúde, vai ter um meio ambiente melhor, nós vamos salvar o rio Cuiabá. E se for privado, se continuar privado? Se continuar privado, nós vamos cobrar o contrato para as metas serem efetivamente cumpridas. Existe hoje as agências reguladoras. Na agência reguladora, nós temos que ouvir você, cidadão, que paga pelo serviço. É você que paga e que recebe. Nós temos que utilizar do celular, dos aplicativos hoje modernos, na administração pública. Saber se você está efetivamente recebendo água na torneira 24 horas, se está tendo esgoto tratado aí na sua residência, ou se o esgoto está correndo a céu aberto. Nós não podemos fazer um contrato e não cumprir. É inadmissível isso. E na nossa gestão, no nosso governo, nós não vamos permitir isso acontecendo. Na área da educação, a vossa área, obviamente há um clamor por parte de alunos, professores, educadores, familiares, na ampliação na rede da educação municipal. Eu falo de reformas de escolas, construção, a área das creches que atende as nossas crianças, que também desemboca na área da educação. Qual é o planejamento da rede? Qual é o planejamento do Renato Santana, seja ele eleito prefeito de Cuiabá, a ser executado a partir do dia 1º de janeiro de 2017? Vamos começar pelas creches. Creche. As creches que começaram a construir têm que ser concluídas. Obra para nós, começou, tem que terminar. Não pode ficar pelo caminho. Não pode ficar elefante branco aí para trás. Começou, tem que terminar. Nós vamos verificar quantas creches começaram e vamos concluir elas. As creches atuais, nós vamos verificar as que cabem, as que a gente consegue colocar mais salas de aulas. Nós temos que construir novas salas para poder atender as crianças. Hoje,
Os nossos números apontam que não se atende 30% da demanda. Precisamos dar um salto de qualidade com relação a isso. Nós queremos governar por 4 anos e nos 4 anos nós temos que pelo menos dobrar esse número. Então, sair de 30 e chegar em 60 em 4 anos. A educação. Nós vamos fazer uma parceria com o professor. Nós vamos dotar a sala de aula de instrumentos para o professor dar uma aula de qualidade. Nosso professor está cansado. Ele está cansado porque ele quer instrumentos para trabalhar, instrumentos do século XXI. A criançada, se você dá um celular para ele, ele conhece todas as funcionalidades sem ler o manual. Eu não consigo, eu tenho que ler o manual, porque eu nasci no século passado, nós estamos no novo século. E nós vamos fazer uma parceria com o professor para ele utilizar da sua aula para fazer educação referente à saúde preventiva. Saúde para nós é coisa fundamental e nós podemos fazer uma transformação cultural, criar uma nova geração, um jovem, uma criança aí de 5, 10, 15 anos de idade. Imagina, daqui 15, 20 anos, ele com hábitos saudáveis, comendo bem, o hábito de zelar do seu entorno, né? Zelar da sua casa, ter hábitos ambientais, para a gente poder, tudo isso, ter um choque diretamente no dia a dia da saúde da nossa população. Eu quero falar com o senhor sobre infraestrutura. Candidato Renato, nós temos visto aí inúmeras comunidades ainda carentes, necessitadas da malha asfáltica. Já falamos também aí de esgoto, né? A chegada de água nas torneiras, mas a questão da infraestrutura é um dos assuntos em alta aqui na capital. Cresceu demais, alguns dizem que de forma desordenada, muitas áreas foram ocupadas, novos loteamentos, muitas habitações, falta asfalto, né? E também essa questão que envolve aí, eu poderia dizer que é um imbróglio aí com as obras inacabadas da Copa do Mundo, que de certa forma emporcalharam a nossa querida Cidade Verde. Sendo o senhor prefeito eleito na capital, o senhor já tem um plano já definido para atacar, obviamente, nesta causa e mais? As obras da Copa inacabadas, qual seria a postura, na sua opinião, do novo gestor da capital com relação a estas obras? Primeira coisa, a obra da Copa inacabada. O legado foi terrível. Nós estamos aí, terminamos as Olimpíadas agora, ou seja, passou-se 2 anos da Copa do Mundo no Brasil e as obras ainda não foram concluídas. O que nós temos que fazer? É não ser omisso. Nós temos que abrir um diálogo com o governo estadual, com o governo federal, chamar o Poder Judiciário, chamar as empreiteiras, porque eu não vou fazer sozinho. Quem falar que vai fazer sozinho está mentindo. Nós temos que chamar todo mundo, sentar, colocar na mesa de discussão e falar, é necessário concluir, porque quem pagou a conta é você, cidadão, é você, eleitor, que está nos ouvindo, você que pagou a conta, está pagando e nós vamos pagar por muitos anos. Talvez nós vamos morrer e nossos filhos vão continuar pagando. Então, nós temos que sentar todo mundo e falar, é fundamental concluir a obra da Copa. O prefeito de Cuiabá não pode ser omisso. Não pode ser omisso. Tem que cobrar do governo. Tem, afinal de contas, se o governo Isso vem está construir acontecendo aqui... hoje, na sua opinião, candidato? Olha, eu acredito que nós poderíamos estar com elas concluídas. Poderíamos estar com as obras concluídas. Se o governo vem construir aqui, o mínimo que o prefeito tem que fazer é fiscalizar, é acompanhar, é sentar, chamar para conversar, nem que seja conversa institucional. Nós não podemos pessoalizar a administração pública. A administração pública não é do nome A, B ou C. A administração pública é de todo cuiabano, de toda a sociedade. E é assim que nós vamos tratar. E ouvindo principalmente o usuário do serviço, que paga a conta no final. Com relação ao IPTU, falando em pagar conta, vamos falar de imposto predial e territorial urbano. A inadimplência hoje é altíssima, acima dos 40%. Nós estamos falando de um orçamento aí de 140 milhões de reais aproximadamente. Como é que o senhor pretende motivar, dentro do seu plano de ação enquanto gestor da capital, motivar os contribuintes a pagarem os seus impostos e, deste pagamento, ter recursos para investir em obras públicas? Agnello, eu vou lhe dizer,
O que faz o cidadão não ficar motivado? É justamente ele pagar pelo serviço e não receber o serviço. Se você pagar pelo serviço, se você receber o serviço, e serviço de qualidade, não é qualquer serviço também não, é serviço de qualidade, você vai ficar motivado. O que me motivou a ser candidato, a aceitar o convite do meu partido a ser candidato, é justamente isso. Eu cansei de pagar a taxa de iluminação pública e a rua está escura. Cansei de pagar IPVA, sair lá na pavimentação, o asfalto está cheio de buraco. Então, o cidadão ele quer pagar o serviço e receber. Se ele receber, ele vai ficar motivado a pagar o IPTU, certamente. Então, essas questões são básicas, são primárias. O administrador público tem que olhar isso com carinho e sensibilizar a pessoa. A hora que o cidadão cobrar também, e nós vamos fazer um governo extremamente democrático, transparente, querendo ouvir o cidadão, e eu sei ouvir muito bem. Eu falo sempre que eu tenho 2 ouvidos justamente para ouvir, né? E uma boca só para falar. Nós vamos ouvi-lo e saber se ele está contente. Se ele não estiver contente, nós vamos falar assim, ó, precisa dar sua parcela de contribuição, tem que pagar o IPTU. E ele vendo as obras acontecendo, vendo a saúde sendo de qualidade, vendo o transporte coletivo de qualidade, abrindo a torneira, tendo água lá, ele vai se sentir motivado certamente em pagar. Candidato, nosso tempo já está praticamente esgotado. O senhor tem aí 40 segundos para suas considerações finais. Quero agradecer aqui a TV Rondon, SBT Comunidade, e convidar você, cidadão, a fazer parte da política. Venha para a nossa campanha, compartilhe Renato Santana 18, o prefeito da nova geração. E assim nós encerramos esta rodada de entrevistas, ouvindo os 6 candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal aqui da capital.